Bom, sobre essa atividade relacionada à hermenêutica, eu escolhi o artigo 1015 do Código de Processo Civil, que vai dizer: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí traz um rol, né, nos incisos, tutelas provisórias, mérito, etc. E foi uma grande mudança, né, do Código de Processo Civil 2015 para o de 73. O de 73 falava que cabia agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória. Então, quando veio à tona essa mudança do código, muito se questionou que forma que deveria ser interpretado, ou seja, de uma forma estrita, de uma forma literal, apenas essas decisões constando, né, apenas essas decisões sobre essas matérias que constavam no artigo, ou se permitiria uma interpretação extensiva, sistemática, né, um método sistemático, que seria para outras decisões interlocutórias também. Bom, então, para tratar dessa atividade, eu uso da obra do professor Carlos Maximiliano, os métodos clássicos de interpretação, porque isso chegou no STJ e no STJ teve que ser decidido de que forma deveria ser interpretado esse artigo. Então, de um lado se defendia uma interpretação estrita, literal apenas do artigo, que caberia agravo de instrumento apenas e tão somente dessas decisões, enquanto outros doutrinadores defendiam um método sistemático, uma visão teleológica, ou seja, de que se cabe agravo de instrumento, né, dessas decisões interlocutórias que causam uma certa gravidade no processo, também caberia recurso delas. Bom, quando chegou então no STJ, decidiu-se que não era uma interpretação nem mesmo estrita, ou seja, apenas literalmente o que dizia o código, nem mesmo uma interpretação extensiva, ou seja, que permitiria para novas decisões além dessas. Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça ele chegou no meio termo, né, dentre essas decisões, para não perder o caráter estrito, né, dessa interpretação desse artigo. Então, a tese que foi firmada, no caso aqui, é de que caberia, então, caberia o agravo de instrumento daquelas decisões interlocutórias quando verificada a urgência decorrente da inutilidade no recurso de apelação. Ou seja, numa visão sistemática do processo civil com essa mudança, a apelação passou a ser impugnável na apelação todas as decisões interlocutórias do processo. Mas algumas decisões perderiam razão na apelação, como, por exemplo, um segredo de justiça que você pediu lá atrás. Se você perdesse e o processo tornasse público, quando chegasse na apelação, não haveria razão. Até mesmo o valor da causa que você tem que definir anteriormente, até mesmo para a questão de custas judiciais. Enfim, então é interessante verificar no tema 988 do STJ, que foi decidido essa questão da agravo de instrumento, porque debateu-se basicamente a interpretação e mantida essa visão desses métodos clássicos de Carlos Maximiliano, ou seja, do método gramatical, literal, de um método sistemático, né, interpretando todas as nuances trazidas pelo novo Código de Processo Civil, assim como uma visão teleológica, ou seja, finalística do que efetivamente se busca com agravo, né? Então, aqui é bastante interessante essa discussão, né, porque mostra quanto ainda é atual a doutrina do professor Carlos Maximiliano, que guiou muitos intérpretes até hoje, da mesma forma que ainda, como diz aqui na atividade para relacionar sobre o processo legislativo, mostra o trabalho, a importância na escrita de uma lei para verificar todas essas possibilidades. Ou seja, o legislador, claro, nem sempre ele consegue dar conta de tudo, nunca consegue dar conta de tudo, de todas as possibilidades quando se faz uma lei. Porém, como houve essa mudança que antes era todas as decisões interlocutórias, quando se traz um rol, né, nesse artigo 1021, então, desculpa, o artigo 1015, se vem à tona, então esse rol é taxativo, eu só posso interpor agravo contra essas decisões, esse rol é extensivo, eu posso ir além dele, ou, como chegou ao STJ no meio termo, que não se admite uma interpretação extensiva, mas de forma finalística tão somente quando há uma urgência e há uma inutilidade, ou seja, quando se torna inutilizável um recurso de apelação para discutir essa matéria. Então, no processo legislativo, evidentemente que é um cuidado do legislador, sobretudo para, não digo todas as possibilidades, mas verificar as grandes possibilidades de divergência que pode trazer, porque leva a essas discussões. No caso, essa demorou uns 2 anos para o STJ julgar, mas muitos recursos foram prejudicados até então.